Hoje vamos apresentar a nossa avaliação parcial de clínica médica de grandes animais, cujo tema abordado será onfalite/onfaloflebite e artrite séptica. A equipe é composta por mim, Mariane, José Almir, Lohane, Marlene e Isis. Inicialmente, as afecções umbilicais elas representam um importante problema na clínica de grandes animais, especialmente em neonatos bovinos, equinos, ovinos e caprinos. Essas enfermidades elas estão associadas a elevadas perdas econômicas, uma vez que podem causar mortalidade, redução de desempenho produtivo, aumento dos custos com tratamento e até mesmo descarte precoce dos animais. Então, dentre as principais doenças umbilicais, destacam-se a onfalite e a onfaloflebite. Embora inicialmente possam parecer alterações localizadas, essas infecções possuem grande importância clínica porque podem evoluir para quadros sistêmicos graves, como septicemia e artrite séptica. Então, a maioria dos casos ocorre nos primeiros dias de vida, quando o coto umbilical ainda está úmido e vulnerável à contaminação por bactérias presentes no ambiente. Além disso, um dos principais fatores predisponentes é a falha na transferência de imunidade passiva, que é causada pela ingestão inadequada do colostro, deixando o recém-nascido mais suscetível às infecções. Agora, devemos abordar a anatomia do umbigo fetal. Então, para compreender as afecções umbilicais, o cordão umbilical é composto por duas artérias umbilicais, uma veia umbilical, o úrico e um tecido conjuntivo chamado gelatina de Wharton. Então, durante a vida fetal, a veia umbilical é responsável por transportar o sangue oxigenado da placenta para um feto. As artérias umbilicais fazem um caminho contrário, elas vão levar sangue do feto até a placenta. E já o úrico, ele é uma estrutura que conecta a bexiga fetal ao alantoide, permitindo a eliminação da urina. Então, quando o animal nasce, essas estruturas sofrem um fechamento fisiológico e uma involução. Então, quando esse processo ele não ocorre adequadamente ou quando há contaminação bacteriana, pode surgir diversas enfermidades umbilicais. Então, aqui está as imagens da anatomia. Aí, só explicando novamente, que durante a vida fetal, o cordão umbilical ele transporta nutrientes e oxigênios. Após o nascimento, o umbigo ele perde a sua função e os vasos umbilicais devem se fechar, de forma fisiológica. Quando não ocorre isso, gera a onfalite e a onfaloflebite. A diferença entre elas é que a onfalite ela é definida como a inflamação infecciosa das estruturas externas do umbigo. Então, essa infecção ela pode acometer a pele da região umbilical, o tecido subcutâneo e, em alguns casos, estruturas remanescentes do cordão umbilical. Então, trata-se de uma das doenças neonatais mais frequentes em bovinos e potros, principalmente em propriedades onde existem falhas no manejo sanitário ou na cura adequada do umbigo após o nascimento. Então, nos estágios iniciais, a infecção ela permanece localizada, mas quando não diagnosticada e tratada precocemente, ela pode evoluir para formas mais graves. Então, aqui eu trouxe a imagem de um bezerro com onfalopatia. Já a onfaloflebite, ela ocorre quando a infecção ela se estende para a veia umbilical. Então, diferentemente da onfalite simples, essa condição ela apresenta uma maior gravidade porque a veia umbilical possui uma comunicação direta com estruturas internas do organismo. Então, a infecção ela pode se propagar em direção ao fígado, atingir a veia porta e posteriormente alcançar a circulação sistêmica. Então, por conta disso, muitos animais com onfaloflebite eles apresentam maior risco de desenvolver septicemia e focos infecciosos secundários em órgãos como os pulmões, fígado, coração e articulações. E esse também é a imagem de um bezerro com onfaloflebite. Já de etiologia, os principais agentes dividem-se em gram-negativos, gram-positivos e anaeróbios. Entre os micro-organismos gram-negativos, destacam-se a Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella e Salmonella, que são frequentemente encontrados em ambientes contaminados por fezes. Já entre os gram-positivos, os principais agentes são Troiperella, Staphylococcus e Streptococcus, que são conhecidos por causar processos supurativos. Também podem estar envolvidos micro-organismos anaeróbios, como Clostridium spp e bacteroides. Então, na maioria das situações, a infecção ela vai ocorrer logo após o nascimento, como foi explicado, principalmente quando o coto umbilical ele entra em contato com o ambiente contaminado, especialmente naquelas instalações que vão ter baixa higiene ou quando a cura do umbigo ela também for feita de maneira inadequada.
Então, uma vez que esses micro-organismos eles colonizam o conto umbilical, vai iniciar-se uma série de eventos que vai ser explicada posteriormente na patogenia. Boa noite. Agora eu vou falar sobre os fatores de risco. Tem os fatores de risco relacionados ao ambiente, como, por exemplo, maternidades sujas, alta umidade e lotações excessivas. E também tem a questão relacionada com o animal, que, como a Mariana já falou anteriormente, a falha na ingestão do colostro, bezerros prematuros ou putos prematuros e baixo peso ao nascer. E relacionado ao manejo, como a Mariana já falou anteriormente também, em relação à cura do umbigo, uso de instrumentos infectados e entre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre a patogenia. Como a Mariana tinha relatado anteriormente, até o fechamento do umbigo do bezerro acontece vários eventos, até o fechamento da musculatura. Com esses eventos, com a abertura das veias e do umbigo do bezerro, fica uma porta de entrada para os micro-organismos, ali naquele umbigo aberto até seu fechamento, deixando aquele ambiente propício para a porta de entrada de bactérias. E como essas estruturas se comunicam com veias, artérias, com bexiga, existe um grande risco de infecção. E como tem muita comunicação com os órgãos internos, faz com que essa inflamação se espalhe para pulmões, bexigas e articulações. Agora eu vou falar um pouco sobre a patogenia. Como a Maria tem falado anteriormente, a contaminação bacteriana do conto umbilical começa tudo quando tem a contaminação bacteriana do conto umbilical. Vai gerar uma resposta inflamatória local, com a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e migração de neutrófilos. E com isso, tem a formação do exudato purulento, o edema, forma o edema, a dor e o calor local. E com isso ocorre a disseminação para a corrente sanguínea, como bacteremia, sepsemia. Aí depois disso vai ocorrendo a necrose e distribuição dos tecidos umbilicais, formação de abscessos, compartilhamento de veias umbilical e outras estruturas. E também, depois de tudo isso, vai acontecer as complicações sistêmicas, como artrite séptica, pneumonias, hepatites e meningites. Bom, falando um pouco dos sinais clínicos, temos a da onfalite, da onfaloflebite. Da onfalite, geralmente, é uma afecção mais leve, que vai apresentar o quê? Um aumento de volume na região umbilical, devido à infecção, dor, palpação e calor e vermelhidão na região umbilical, a presença de exudato ou pus, né, conteúdo purulento. O animal provavelmente vai apresentar febre, vai ter apatia e fraqueza, a diminuição do apetite ou da mamada do animal, e vai ter o retardo no crescimento ou no ganho de peso do animal. Por isso que ela é uma afecção que é ruim para produtores, porque causa, através desse retardo no crescimento, o animal acaba que não desenvolve bem. Na onfaloflebite, também tem um aumento de volume, só que é mais profundo e firme, porque ela é uma afecção mais grave, porque ela causa sinais de sepsemias, como prostração intensa, desidratações dos animais. Também causa perda de peso e a dificuldade de ganhar peso. O animal fica mais apático, tem uma apatia acentuada, uma depressão. Possui febre também, só que é uma febre persistente. Ela se vai medicar, o animal vai voltar com a febre de novo. A dor é intensa, a palpação, e o animal vai levantar a cardia e uma taquipneia.
Bom, dando continuidade à apresentação, começando pela onfalite e a onfaloflebite, o principal objetivo do tratamento é eliminar a infecção e evitar com que ela se espalhe para outras partes do organismo. Pode ser o fígado, o pulmão ou até as articulações. O tratamento é baseado principalmente na utilização de antibióticos sistêmicos, como o cetiofur, as penicilinas e oxitetraciclinas, escolhidos de acordo com a avaliação clínica e, quando possível, por meio de cultura antibacteriana e antibiograma. Também pode ser utilizado alguns anti-inflamatórios, como a flunixina, meglumine, ou meloxicam, que eles vão causar uma redução na dor que o animal apresenta, no edema e no desconforto do animal. Além disso, é fundamental também realizar a higienização dessa região umbilical, com soluções antissépticas, como clorexidina ou iodo, auxiliando também no controle da infecção desse local. Já em casos mais graves, especialmente quando há formações de abscessos ou comprometimento das estruturas internas do umbigo, pode ser necessária a intervenção cirúrgica, como com a drenagem do material purulento e a remoção dos tecidos infectados. Bom, já na profilaxia, deve realizar a cura total, né, do umbigo, imediatamente logo após o nascimento, com a utilização de clorexidina a 5% a 10%, fazer com que esses animais eles fiquem em lugar limpo, higienizado, seco, o fornecimento adequado de colostro nas primeiras horas de vida e o monitoramento diário do umbigo para identificação precoce de alteração. Então, agora que discutimos as infecções umbilicais, né, também temos que compreender uma das suas principais complicações, que é a artrite séptica. A artrite séptica ela é definida como uma inflamação infecciosa de uma ou mais articulações causada pela presença e a multiplicação de bactérias no espaço sinovial, que é a cavidade, né, onde se encontra o líquido responsável pela lubrificação das articulações. Então, em animais neonatos, essa enfermidade ela geralmente não surge de forma isolada. Na maioria dos casos, ela ocorre como uma consequência, né, de uma bacteremia, ou seja, da disseminação das bactérias pela corrente sanguínea a partir de um foco infeccioso primário, sendo o umbigo uma das principais portas de entrada. Então, quando esses micro-organismos alcançam a circulação sanguínea, eles podem se alojar em diferentes tecidos, né, altamente vascularizados, principalmente a membrana sinovial das articulações. Então, a partir desse momento, vai iniciar-se um processo intenso inflamatório que vai provocar muita dor, aumento do volume articular, dificuldade de locomoção e, em casos mais graves, lesões permanentes da cartilagem e dos ossos adjacentes, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem de um bezerrinho para vocês verem com a artrite séptica. A etiologia, ela também vai ser predominantemente bacteriana e os principais agentes isolados em grandes animais vão incluir a Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, Truipirella e Salmonella. Então, esses micro-organismos, eles podem alcançar as articulações por diferentes vias, porém a disseminação hematógena é considerada a principal forma de infecção em animais recém-nascidos. Então, neste processo, as bactérias presentes em um foco infeccioso inicial, como uma onfalite ou uma onfaloflebite, elas vão entrar na corrente sanguínea e vão ser transportadas para diferentes órgãos do organismo. Então, ao chegarem à membrana sinovial, eles vão encontrar condições favoráveis para se multiplicarem e vão desencadear aquele processo inflamatório. A Escherichia coli ela é frequentemente identificada em casos neonatais devido à sua ampla presença no ambiente e no trato gastrointestinal. Já a Streptococcus e a Staphylococcus elas vão ser importantes agentes biogênicos que vão ser capazes de produzir uma intensa resposta inflamatória. Já o Truipirella pyogenes ele vai estar frequentemente associado a infecções crônicas e formação de abscessos.
enquanto a salmonela ela pode causar graves quadros sistêmicos acompanhados de artrite. Então, a presença desses agentes ele reforça a importância que deve se ter no controle sanitário neonatal, também a adequada cura do umbigo e da correta ingestão de colostro para evitar a disseminação bacteriana, né, e essas doenças que são causadas pelas bactérias no ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre a patogenia. Bom, como tem uma onfaloflebite, as bactérias elas vão conseguir acessar as correntes sanguíneas lá por bacteremia. Alcançando a corrente sanguínea, elas vão alcançar a membrana sinovial também. E lá na membrana sinovial, elas vão produzir toxinas. Ali vai ser um ambiente propício para elas, muito vascularizado, e vai promover um ambiente propício para aquela produção de toxina. E quando elas produzem aquelas toxinas, causa inflamação e tudo, ocorre a destruição da cartilagem articular. E com essa destruição da cartilagem articular, sem o tratamento, vai ocorrer doenças mais avançadas, como a osteomielite, a anquilose e a claudicação. Aqui eu vou falar um pouco sobre a fisiopatogenia. Como já foi falado, tem a disseminação hematógena das bactérias, geralmente proveniente de infecções umbilicais, como onfalite e onfalofleblite. Essas bactérias vão acessar a circulação sanguínea, vão colonizar a membrana sinovial, multiplicando-se no espaço sinovial. Vai ocorrer uma resposta inflamatória intensa, como eu já tinha falado, com a liberação de citocinas inflamatórias e recrutamento de neutrófilos para a articulação. Isso vai gerar uma inflamação intensa e ali vai ter a liberação de enzimas proteolíticas produzidas por bactérias e células inflamatórias, promovendo a degeneração da cartilagem articular, como eu já tinha falado anteriormente. Bom, agora passando para artrite séptica, o tratamento também deve ser iniciado o mais rápido possível, para a gente evitar uma piora do quadro. A presença dessas bactérias dentro das articulações pode causar danos permanentes à cartilagem e comprometer a locomoção do animal, como já foi citado anteriormente. Assim como na onfalite, também são utilizados antibióticos sistêmicos e anti-inflamatórios para combater a infecção e controlar a inflamação. Um dos procedimentos mais importantes, nesse caso, é a lavagem articular, que consiste na remoção das bactérias, dos pus e das células inflamatórias presentes dentro daquela articulação. Esse procedimento reduz a carga bacteriana e aumenta a eficácia do tratamento. Mas em situações mais severas, pode ser necessário a drenagem do exsudato, ou até mesmo intervenção cirúrgica para aquela limpeza articular. Após o controle da infecção, o animal pode precisar de repouso e posteriormente de fisioterapia, para que a gente tenha o retorno desse movimento, né, da locomoção desse animal. Por fim, é importante destacar também que muitas vezes a artrite séptica em animais jovens pode ocorrer devido à disseminação de bactérias provenientes de infecção umbilical. Por isso, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da onfalite são fundamentais para evitar uma complicação futura e mais graves. Na profilaxia, também evitar a superlotação, reduzir a exposição de fontes de contaminação, monitorar diariamente esses neonatos para identificar precoce a inflamação, a infecção, tratar rapidamente em caso de
onfalite, a diarreia, a pneumonia, outras infecções que possam disseminar bactérias pelo organismo e realizar adequadamente a assistência sanitária do rebanho e das matrizes. As nossas referências e agradecemos pela atenção.